Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com muita alegria em mais um episódio do nosso podcast da Luz. Com muita alegria que mais uma vez nós iniciamos esse projeto maravilhoso que a comunidade Luz de Deus está proporcionando para vocês, para a comunidade e também para nós que fazemos este podcast, certo? Hoje, com muita alegria, nós estamos trazendo aqui a nossa convidada, a Helenice Lima, né, tia? Helenice tia. Eu chamo ela de tia, tá, gente? Só pra não vão estranhar em casa, é por causa da intimidade, né? Mas a gente trazendo a nossa convidada com muita alegria hoje pra gente conversar um pouco, pra gente rezar e partilhar um pouco do testemunho de vida dela e nosso também, né? Mas antes da gente começar, nós iremos rezar como sempre, né, Jéssica? Isso, Vamos fechar os nossos olhos. Você aí da sua casa também pode fechar os seus olhos por um instante, para que nós possamos nesse momento entregar tudo aquilo que nós estamos vivendo nas mãos do Espírito Santo. Estamos em unidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que você possa, nesse momento, entregar a sua vida, a situação que você está vivendo nas mãos do Espírito Santo. Que ele nesse momento ele possa vir sobre o seu coração, ele possa vir com o seu poder transformador, porque ele tem o poder de transformar vidas. E crendo nisso, entregue a sua vida ao Espírito Santo. Entregue tudo aquilo que você está vivendo, todas as suas insatisfações, todas as tuas tristezas, todas as tuas amarguras, todas as tuas dores. Nesse momento entregue a Ele, porque Ele tem esse poder de transformar vidas. E que Ele venha sobre você, sobre o seu coração. E que Ele possa te transformar, que Ele possa restaurar, que Ele possa derramar uma gota do seu amor, porque isso já vai ser suficiente para você ter a sua vida transformada. Nós queremos te entregar, Espírito Santo, a vida desses nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nós queremos entregar tudo a Ti, a nossa vida e a vida de cada um deles. Que cada um de nós possamos ter a Tua intervenção em nossa vida. E muitas pessoas agora, ao nos assistir, o Senhor deu uma moção para elas agora neste momento. Algumas pessoas estão parando tudo para ouvir esse podcast. Então, se você nesse momento está ouvindo esse podcast no meio do aperreio do seu dia, no seu trabalho, na sua casa, eu te convido, na medida do possível, ouvir atentamente esse momento. Ouvir atentamente aquilo que iremos conversar. Não deixar passar nada, nenhuma graça que o Senhor quer derramar hoje através desse podcast na sua vida. Tente tirar o máximo de barulho que esteja além da voz do Senhor que irá falar com você nesse momento que você colocou esse podcast para assistir. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós que aqui estamos e por você na sua casa, para que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja para amor a Jesus, por amor a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos em unidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje a nossa convidada muito especial, é a Helenice, né? Como a Débora já falou, a Helenice ela é discípula
da comunidade de aliança, né, da comunidade Luz de Deus. Ela é coordenadora do Ministério de Artes, ela é professora, é catequista, é ministra da Eucaristia e é mãe de 2 meninas. 2 meninas já bem crescidas, né, Lenice? Bem crescidas. E aí, agora eu queria que a tia desse um oi para as pessoas, né? A gente já se apresentou, mas pode dar uma apresentação mais profunda do que a senhora, além do que a Jéssica falou, que a senhora traz para a gente hoje, né? Pode dar as boas-vindas às pessoas hoje. Olá, tudo bem com vocês? E eu queria dar as boas-vindas para quem estiver assistindo nesse momento e pedir para que fique atento a tudo que for falado aqui nesse podcast, que será de grande edificação para a sua vida. Se você abrir o seu coração, se você deixar que o Espírito Santo lhe conduza neste momento, você pode ser edificado, você pode ser transformado, porque o Espírito Santo ele já está aqui no meio de nós para nos transformar, nos revigorar, e só Ele pode nos dar essa força, esse entendimento de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo que nós necessitamos. Obrigada para você que vem nos acompanhando também, né, na nossa comunidade, Sim. Luz de Deus, nos acompanha nas nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, se sintam à vontade para nos conhecerem também no nosso centro de evangelização, para que vocês possam conhecer também um pouquinho do que a gente vivencia lá. Que quem já participou também, né, dos nossos eventos sabe que é realmente transformado, é uma mudança de vida radical. É sim, né? E como a tia já falou, desde já, quem está nos assistindo agora, deixe sua curtida, deixe seu comentário e compartilhe também com outras pessoas agora, nesse momento, para que outras pessoas sejam também edificadas, como a tia falou, para que outras pessoas sejam alcançadas através da luz de Deus que vem, não de nós, né? Como já fala, a luz de Deus. Esse podcast é uma amplitude do carisma Luz de Deus, né? Através do podcast, muitas pessoas são alcançadas, né? Assim como um dia, através da comunidade Luz de Deus, a tia Lenice foi alcançada. Né? Eu vou falar a tia Lenice mesmo, tá? A gente vê hoje ela professora, mãe de 2 filhas, ministra, tudo isso que a Jéssica falou, mas existe toda uma luta antes disso, existiu toda uma história antes disso, né? Todos nós carregamos uma história, né, tia? Todos nós carregamos algo para contar. E talvez você aí de casa esteja se perguntando, estejam meio estejam perdidos, como um dia a senhora esteve, como um dia eu estive. Perdidos sem saber o rumo. Perdido, talvez colocou aí esse link do podcast aleatoriamente, perdidos sem saber o caminho. E um dia a senhora foi encontrada através da luz de Deus e iniciou um caminho. E eu queria que a senhora iniciasse falando um pouco disso. Como a senhora estava quando essa luz de Deus alcançou a senhora, encontrou a senhora, né? A forma com que a senhora estava. Débora, é um pouco difícil falar disso, porque foi muito difícil ser encontrada. Porque para você ser encontrada, você tem que se deixar encontrar. E enquanto você não se deixar ser encontrada, você não vai ser encontrado. E foi difícil para mim porque eu vivia numa vida totalmente diferente da vida que eu levo hoje. Foi um período muito difícil na minha vida. E para eu estar aqui hoje, eu precisei me decidir, me abrir. Enquanto eu não abri o meu coração e deixei que o Senhor se apossasse dele, eu não conseguia. Porque o momento que eu estava vivendo era um momento de desespero mesmo. Eu vivia um relacionamento totalmente abusivo. Eu não sabia como sair deste relacionamento. Vivia uma vida desregrada, né? Eu não confessava, eu não comungava. E eu sentia muita falta de Deus dentro de mim. Era um vazio que eu não conseguia preencher com nada desse mundo. E eu fiquei muito tempo da minha vida sobrevivendo com as minhas orações, com a minha intimidade que eu já tinha com Deus, mas de uma forma bem diferente daquela intimidade que eu tenho hoje, que eu encontrei nessa comunidade. A época que eu vivia, eu achava que era impossível. Era esse o sentimento que vinha em mim. Era impossível eu sair daquela vida que eu estava levando. Eu acreditava que
só um milagre poderia me tirar daquela situação. E o milagre aconteceu. A minha filha, né, uma das minhas filhas, a Gabriele, que hoje é consagrada de aliança na Luz de Deus, ela conheceu uns amigos na escola, os amigos a convidaram para um seminário de vida da comunidade. Ela participou, ela é bem jovem ainda, participou do seminário, foi levada pelos amigos, permaneceu na comunidade, iniciou uma caminhada e sonhou em me levar também. Mas como a situação que eu vivia era bem difícil, eu sair até para um evento, ela ficou tentando, ela tentou, mas eu precisava me decidir. Eu sei que é muito difícil, muitas mulheres, elas vivem uma situação de relacionamento abusivo, mas geralmente elas não se decidem por elas mesmas, elas precisam de uma transformação imediata, mas elas não buscam essa transformação, elas não se decidem. E era a minha situação, eu não me decidia porque por medo, né? A gente tem muito medo da reação da pessoa, a gente tem medo da reação da sociedade, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Eu saí daquela vida, para mim era impossível, mas eu pedia todas as noites: Senhor, ainda que seja a última coisa que eu alcance na minha vida, mas me deixa me encontrar contigo outra vez. É interessante a senhora falar isso, porque esse assunto é um assunto que lá o mundo fala muito, de toxicidade, de abusivo, dessas coisas. De manipulação. De manipulação. E a gente trata como se fosse uma coisa distante da nossa realidade. Mas não. Quando o Senhor encontra a gente, Ele modifica todas as áreas da nossa vida. Então não é... a Débora vai ser mudada, o jeito dela e tal. Não, mas é tudo por completo. Ele faz a obra por completo. E em tudo, independente do pecado, qualquer pecado, precisa dessa decisão que a senhora falou. Então, assim, é um assunto que muitas vezes as mulheres não conseguem conversar com outras pessoas, justamente por conta desse medo. Não, o pessoal ali da igreja, eles não sei como é que eles vão reagir quando eles me escutarem. Que eu tô desse jeito, eles vão me julgar. Mas não, a comunidade, ela é o lugar justamente dessas pessoas. As feridas, as machucadas, né? E até porque, por conta desse processo de manipulação, muitas vezes a pessoa acha que a sociedade, né? A sociedade vai achando que aquela pessoa tá ali porque ela quer. Né? Ah, não, ela quer sofrer, ela gosta de sofrer, né? Se escuta muito isso, ela gosta de sofrer. E não é assim. Né? Existe um sofrimento, existe uma dor, existe algo que não deixa a pessoa sair daquela situação e que, de certa forma, precisa desse milagre, né? Esse milagre acontecer, esse sentimento que você tinha, né? De que precisa acontecer um milagre. Então, muitas pessoas que vivem isso, elas acabam não conversando com os outros, não se chegando próximo aos outros, porque são muito julgadas. Sim, com certeza. Tu se sentia muito julgada? Eu procurava nem partilhar a minha vida, nem mesmo com a minha família. Porque, como eu falei, enquanto eu não me decidisse a sair daquela vida, a dar o meu sim para Deus, eu não iria encontrar um apoio na minha família. Porque se eu chegasse e dissesse, eu não quero mais, mas eu continuasse querendo viver aí daquele julgamento. jeito. Aí sim, aí por medo exatamente desse julgamento. Mas o que me sustentava era a fé que ainda estava um pouquinho dentro de mim, né? Não muito forte, porque eu achava impossível, mas eu acreditava. Acreditava que um dia Deus poderia fazer o milagre da minha vida. E Ele fez. Ele fez o milagre de fazer com que aquela pessoa se decidisse a sair do relacionamento. Ele mesmo. Porque qual era o meu medo? Eu sair e ele querer fazer algo contra mim, contra as minhas filhas, contra a minha família. Mas a partir do momento que ele se decidiu, eu criei forças para não voltar atrás. E aí eu tive o apoio também dos irmãos da comunidade que já frequentavam a minha casa por conta da minha filha, que ela já fazia parte da comunidade Luz de Deus. Os amigos dela já frequentavam a minha casa e aí foram me acompanhando, foram se dedicando àquela vida que eu levava, que eu queria levar, né? Que eu queria ser transformada, eu queria mudar. Eu achava muito lindo a comunidade, ainda tentei ir algumas vezes no seminário, mas não me abri, porque precisava decisão, eu precisava me decidir.
tudo na vida da gente precisa de decisão própria, porque até mesmo Deus não vai mexer na nossa liberdade, né? Nem mesmo Deus. Mas para eu me decidir, eu fui vendo os testemunhos, né, dos meus irmãos. Alguns irmãos me ajudaram diretamente, me deram forças, me deram conselhos. E eu fui criando essa vontade, essa força de realmente me decidir a sair da vida que eu levava. E às vezes as pessoas até são tocadas nos nossos eventos, Deus age de todas as formas, Ele age. Você abre o seu coração um pouquinho, Ele entra. Mas às vezes falta essa continuação. Tá, eu fui para o seminário, eu fui tocada, e aí o que é que eu preciso mudar, né? E às vezes os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas até tentam, mas a gente se deixou tocar e acabou no seminário de vida, né? E a senhora falou de que os irmãos foram ajudando a senhora e tudo, e de como foi que a senhora foi vendo que as coisas foram modificando, assim, né? Como é que a senhora foi começar a ver os frutos? Tá, a senhora saiu desse relacionamento, aí as coisas começaram a mudar, né? E começaram os frutos. Eu queria que a senhora falasse também disso, né? Tá, as coisas ruins aí passaram um pouquinho, né? As coisas piores. Não que os problemas acabaram, né? Gente, os problemas não acabam. Mas aí chegou o principal, que é o que soluciona o... né, antes dela falar dos frutos, eu só falar desse processo que eu achei interessante, que ela falou que os irmãos, eles foram se chegando, né? À medida que ela foi se abrindo um pouco, os irmãos foram chegando. E aí, muitas vezes, a gente tem medo da mudança porque a gente acha que a gente vai ficar só. Né? E a gente esquece que com Deus a gente nunca tá só. Né? Com Deus a gente não tá só. Ele vai dar um jeito, Ele não retira nada de ruim da nossa vida sem colocar outra coisa muito melhor. Né? Então, se a Lenice tivesse ficado com medo de sair daquele relacionamento porque ia ficar sozinha, ela nunca tinha encontrado a graça que é viver com os irmãos. Né, que é viver a vida em comunidade, que é se abrir a essa vida em comunidade. Então, muitas vezes, nós temos esse medo. Nós nos apegamos à vida que nós conhecemos, porque ela é mais confortável, e as pessoas, já tem gente ali nela, mesmo que sejam pessoas que nos fazem mal, porque a gente vai tendo medo de sair dali e de ficar sozinho. E Deus não nos deixa só. E é uma tentação, né? Para quem é chamado a viver em comunidade, é uma tentação você se isolar. Você foi tocada numa comunidade, você foi chamada a isso. Aí o primeiro fruto, que eu dando spoiler, né, que a senhora vai falar, o primeiro fruto foi os irmãos que chegaram. Aí às vezes a gente se esconde, não, Deus já me tocou, já, tá bom, vou ficar aqui no meu cantinho. Mas aí deixa de provar dos outros frutos que chegam, né, Tia? Com certeza. E aí, a partir dessa decisão, né, os meus irmãos me incentivaram a isso, essa decisão. Eu fui participar do seminário de vida, foi onde tudo começou, né? Eu fui participar do seminário de vida, e no caminho que eu fui para esse evento, no caminho eu já estava decidida. Eu já fui fazendo a minha oração dizendo: Senhor, hoje eu quero. O que tu quiseres de mim, eu vou me abrir. E eu fui. E a partir desse seminário, a minha vida realmente mudou da água para o vinho. Né? A gente sabe que o seminário, ele é o divisor de águas. O que eu era antes do seminário, o que eu sou depois do seminário de vida no Espírito Santo. E a partir daí vieram os frutos. Muitos frutos, porque enquanto mais eu me abria à graça de Deus, mais Ele me preenchia. Ele ia me preenchendo. E aí eu fui ficando cada vez mais cheia do Espírito Santo, mas por conta que eu queria. Eu preciso querer. Muitas pessoas entram para a comunidade e eu fico com pena porque não conseguem continuar a caminhada, às vezes porque se acham indignas. Uhum. Eu não sou digna de estar aqui porque eu sou muito pecadora, eu não consigo sair deste pecado. E acha impossível uma caminhada de santidade. E a caminhada de santidade o que é? O nome já está dizendo, é uma caminhada. Eu não chego na comunidade, eu não entro para a comunidade de Luz de Deus já pura, santa. Não chego, né? Todos nós sabemos que nós chegamos bem sujinhos. E aí, no decorrer da caminhada, o Senhor vai nos curando, vai nos chamando ao seu serviço. Enquanto você está servindo a Deus, Ele está te curando a tua família. Ele está te usando na sua família. Muitas vezes você é a única pessoa da sua casa que frequenta a igreja, mas é a você que Deus está usando
para transformar a sua família. E aí, a minha casa, eu já tinha, a minha outra filha já me acompanhou também, né? Ela já fez o seminário junto comigo, já participou da comunidade. Hoje ela não se encontra mais, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ela segue o caminho dela, cada qual segue o seu caminho. Mas a partir daí que eu conheci o ministério, né? Eu discerni o ministério, aí fui para o Ministério de Providência. Passei um bom tempo no Ministério de Providência, servindo a Deus, e fiz uma caminhada de discernimento para a consagração de aliança que não fui até o final, porque tudo também tem o seu tempo, né? Tudo no seu tempo, todo tempo de Deus a gente precisa esperar, porque tudo tem o seu tempo certo para acontecer. E aí, saindo do Ministério de Artes, fiquei um tempo na formação para pregadores, né? Sempre foi o meu chamado de pregação, sempre está dentro de mim. É um chamado que eu já tenho desde antes de eu entrar para a comunidade. E a partir daí eu fui me encontrando cada vez mais com esse chamado. E depois do Ministério de Providência, eu fiquei afastada um tempo do Ministério do Serviço. Passei a servir um pouco mais na paróquia, né? Eu sirvo como paróquia também, porque a Comunidade Luz de Deus, ela não serve só a ela mesma, ela existe para servir a igreja. E aí eu passei a ser ministra, né, da comunhão, da Sagrada Comunhão. Servi também por um tempo, passei a ser catequista também. Mas eu digo para vocês, Jéssica e Débora, servir como paróquia, sendo Luz de Deus, há uma grande diferença. Porque quando eu sirvo com o carisma Luz de Deus, eu sirvo com mais vontade, com mais perseverança, com mais força, não querendo diminuir outros ministérios ou outros carismas. Mas eu, como carisma Luz de Deus, o meu serviço, eu sei que os frutos rendem por conta que eu sigo todo esse processo dentro da comunidade, processo formativo. Eu participo do grupo de oração, estou sempre buscando ser preenchida pelo Espírito Santo, para que o meu serviço seja dentro da comunidade Luz de Deus, seja dentro da minha paróquia, seja frutífero. E para isso eu busco, o principal da nossa vida de cristão é buscar essa vida de oração. Sem oração, nada na nossa vida vai frutificar. E essa minha intimidade com Deus que eu fui buscando nesse processo, me leva hoje a reconhecer o que Ele quer de mim. Ao amanhecer eu digo, Senhor, o que Tu queres de mim hoje? O que Tu queres de mim hoje? Se Ele vai me fazer um chamado, Ele já anuncia o meu coração que esse chamado virá. Eu já tenho essa intimidade com o Senhor que eu busco. Porque a partir do momento que eu parar, eu me afasto da comunidade, eu me afasto do grupo de oração, eu me afasto do meu processo formativo, eu já vou me perdendo um pouco nas minhas vontades, né? O meu humano vai falando mais alto, e quando a gente vai se abrindo ao Espírito Santo, o nosso lado espiritual, ele vai sendo alimentado. Você falou, Aline, sobre a questão das outras... dos outros serviços dentro da igreja, né? E aí é por isso que a igreja ela é plural, né? Ela tem diversas espiritualidades, porque você precisa descobrir qual é a tua espiritualidade, para que assim tu sirva muito bem, né? E aí você conseguiu se abrir para descobrir qual era a tua espiritualidade. Talvez você estivesse em outro lugar, né? Servindo em outro lugar, talvez você não teria se encontrado como você se encontrou. Né? E aí é por isso que a igreja ela tem diversos lugares e que nós precisamos buscar, nós precisamos conhecer para poder nos aproximar e conseguir viver aquilo que Deus quer de nós. Né? Não é é mais importante, não, a luz de Deus é importante para a Denise, a luz de Deus é importante para mim, talvez seja importante para você. Né? Então é saber que nessa pluralidade existe algo que é importante para o meu crescimento e para que eu sirva melhor a Jesus. Exatamente. E qual é o nosso principal chamado? O chamado à santidade. Eu posso buscar a minha santidade dentro da comunidade Luz de Deus, é onde eu me encontro, onde eu encontro essa busca, né? Essa busca constante de vida de oração, de processo formativo. E aí, além disso, eu busco a minha oração pessoal, a minha intimidade com Deus. Porque eu busco a santidade. Não é eu buscar querer ser melhor do que ninguém,
Mas se eu busco a minha santidade, eu preciso buscar daquela forma que vai me edificar. Então, se eu estou na comunidade, é lá onde eu me encontro. Outras pessoas se encontram em outros serviços, dentro da igreja. O importante é buscar sempre o quê? A santidade, o testemunho de vida. A intimidade, né? A intimidade com Deus. A gente só alcança essa santidade se você tiver primeiramente a intimidade, né? Se conhecer, se autoconhecer, se conhecer o que eu sou dentro de mim, para que eu possa me decidir a ir mudando essa minha forma de pensar, de agir e fazer aquilo que Deus me pede, me chama a fazer. Esse é o processo que Deus quer de nós, né? A busca da santidade. E aí, a partir desses serviços, né, dentro da comunidade, eu fiquei até surpresa, o meu último chamado como ministério ao Ministério de Artes, para mim foi uma grande surpresa. Porque eu até brinco com a Jéssica às vezes, porque a Jéssica me falou que eu já tinha esse chamado Ministério de Artes muito tempo, antes de eu ser Ministério de Providência, e eu achei que a Jéssica estava fazendo hora com a minha cara. Achei, Jéssica. Vamos só explicar o contexto. Porque, assim, o Ministério de Artes dentro da comunidade Luz de Deus, já estamos aqui há 23 anos, né? Sim. Então, desde que ele chegou aqui, ele sempre foi um ministério muito jovem. Mas bem jovem mesmo. Então, normalmente, aquelas crianças que entravam de 12, de 13 até 14 anos, então, eles estavam no Ministério de Artes e se crescia dentro do Ministério de Artes, né? Então, a diferença, e a Helenice achou que eu estava fazendo hora com ela, era justamente por isso, porque ela já entrou na comunidade uma pessoa mais madura, né? Mais velha. Só que ela tinha um dom artístico, né? Que estava lá, que ela colocava nos eventos, nas brincadeiras que a gente fazia ali, aí ela colocava um dom artístico acolá, um dom artístico acolá, e um dia eu coloquei pra ela, disse, olha, o dom do ministério já tá escondido, só precisa botar pra fora, né? E aí ela entendeu dessa forma, porque esse ministério era um ministério muito, muito infantil, né? Ele era um ministério muito jovem, é bem jovem mesmo. Interessante que a tia Helenice é fruto de oração, e a oração que a gente só percebeu. Isso a gente reza e a gente esquece e só vê quando o fruto aparece. Por que eu tô falando disso? Porque eu fui coordenadora do Ministério de Arte. E bem jovem, né? E bem jovem. Eu entrei na comunidade com 13, eu fui coordenadora já com 14, 15, por aí. Eu passei um bom tempo. E aí eu lutava dentro do Ministério de Arte para as pessoas deixarem de ver a gente como criança. Porque, não, o Ministério de Arte é o Ministério problemático da comunidade, o Ministério de Arte é os que brincam, são os imaturos, são os imaturos que não perseveram. E eu lembro que eu e a Gabriele, que é justamente a filha dela, a gente rezava muito. Não, a gente tem que parar com isso. É como se a gente quisesse fazer uma revolução. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. E a gente eu saí do ministério, ela saiu do ministério e de repente o fruto veio da nossa oração e a gente só percebe depois. Então a tia hoje, madura e estando como coordenadora, é fruto de oração. Isso gera a comunidade inteira. Se fulano tá coordenador, vixe, isso aí é fruto da oração que a gente reza há tanto tempo. Isso aqui mas é fruto de oração. Então a oração, ela é regada a comunidade por inteiro, né? Por inteiro. Até porque às vezes as pessoas acham que, a Helenice até falava no início, né, de as pessoas acharem que a gente já entra na comunidade muito santa. Sim. Né? E as pessoas acham que tudo na comunidade, Deus, ele já traz a pessoa assim bem bonita, bem pronta. Aí a Débora já bem adulta, bem responsável, tá aqui a Débora pra fazer isso daí. E não é assim, né? Existe todo um processo para se chegar e muitas vezes as pessoas não se aproximam. Talvez até você que tá nos assistindo não se aproxime da comunidade, porque se acha muito indigno, porque eu sou muito pecador, porque eu sou muito envergonhado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas só que nada aqui, nada entre nós, comunidade Luz de Deus, e dentro da igreja mesmo, nada é pronto, né? Nada tá pronto, nada é do jeito que está. Não, Deus fez todo o processo para chegar até ali. Nada é sobre mim ou sobre a Jéssica. É sobre alguém que faz em mim e faz na Jéssica. Isso mesmo. É Deus que faz tudo. Nós não estamos prontos por nós mesmos, não. Nós estamos prontos porque o Espírito Santo nos capacita. É só ler um pouquinho da palavra. Se a gente lê o que Jesus viveu, aquilo que ele fez na terra, é o que ele continua fazendo. Ele pega pessoas cabeça dura, pessoas problemáticas. Pessoas improváveis. Improváveis, é essa a palavra. Pessoas Nós somos improváveis. E eu tenho certeza que nesse momento você que está nos assistindo, existem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que estão se sentindo essas pessoas improváveis. Pessoas perdidas, pessoas sem saber para onde ir.
Mas encontrou o lugar para onde vir. Né, tia? Aqui é o lugar dos pecadores. Aqui é o lugar dos pecadores. Onde o Senhor vai modelando, vai modificando, Ele vai trabalhando. Aí Ele colocou a tia na providência e mudou o que tinha que mudar na providência. Aí Ele colocou a tia para pregar e mudou o que tinha para fazer. E colocou a senhora no Ministério de Arte e está fazendo o que tem que fazer hoje para você, né? E como é essa experiência, Lenice, do Ministério de Artes? O Ministério de Artes, como eu falei para vocês, foi um susto, né? Um grande susto, porque como assim, Senhor? Sendo que o Senhor tinha me falado ao coração que eu seria Ministério de Artes. Mas isso aconteceu, o interessante é que foi depois que a Gabriela saiu do ministério, né? Que eu acho que não ia dar certo, mãe e filha lá juntas. Não ia. E a Gabriela seguiu outro caminho, né? Outro chamado, bem mais à frente. E não que o Ministério de Arte não seja um grande chamado. Esse, para mim, foi, acho que o maior chamado. E eu me encontrei com esse chamado e me assustei. Como assim, Senhor? Na minha idade, eu não sei nem dançar. O que é que eu vou fazer lá? Porque a gente acredita que o Ministério de Arte é só para quem sabe dançar. Eu não sabia dançar, né? Nunca fui boa de coreografia, essas coisas. Até para perceber, né, nos louvores. Mas Deus me queria lá. Era lá que Ele me queria. E aí Ele me chamou, com muito pouco tempo que eu já fazia parte do Ministério de Artes. Ele me chamou a coordenar o Ministério de Arte. Eu disse assim, como assim, Senhor? Tu chamas os mais fracos, os mais incapazes? Porque Ele faz exatamente o que vocês falaram, né? A Jéssica, a Débora. Ele capacita. Ele nos chama. Eu acho que não teria sentido o Senhor chamar as pessoas perfeitas. Uhum. Ele ia mudar o que nas pessoas perfeitas? Ele chama os imperfeitos para aperfeiçoar, né? Ele chama os incapazes, os improváveis. E eis aí a grandeza de Deus, porque Ele nos chama quando nós mais precisamos, quando nós estamos mais necessitados. Mas é o que eu falei lá no início, é decisão. A decisão de buscar mesmo essa santidade, essa intimidade com o Senhor. Se você não tiver intimidade com Ele, você não vai conseguir escutar nem a voz dEle. A gente sabe que a nossa intimidade leva a escutar a voz de Deus através de várias coisas, várias situações, né? A minha, Ele falou ao meu coração, assim também como o chamado a ser catequista, Ele me chamou diretamente do sacrário. Eu lá rezando, né, eu gosto muito de visitar o Santíssimo e eu aconselho, é lá onde você é curado de todas as suas feridas, suas dores, todo o cansaço, você encontra essa paz diante do Santíssimo Sacramento. E lá eu encontrei esse chamado a ser catequista, né? Conduz as minhas ovelhinhas. E eu passei um tempo sendo catequista de crianças, né, da primeira comunhão, e agora estou catequista de crisma. E é sempre uma experiência nova para mim, sempre é tudo novo. O Senhor, Ele gosta de me desafiar. Ele gosta de me colocar exatamente no que é novo. Isso me edifica, né? Me torna assim mais forte a enfrentar as dificuldades, porque não é fácil, estar aqui não é fácil, né? A gente sabe da grande luta que é, das batalhas que a gente enfrenta, mas quando a gente faz algo por amor, por decisão, tudo se torna mais leve, né? Você vai fazendo a vontade de Deus, vai falando para Ele o que tu queres de mim, pergunta para Ele e Ele vai te dando o caminho, né? A orientação, Ele vai te mostrando. A gente até questiona, né? Tipo, será mesmo, Senhor? Você tem certeza? A gente briga, né? Mas aí quando a gente diz sim, os frutos vêm, a gente já assim, porque que eu sempre duvido, né? Eu sou incapaz, Senhor, mas eis-me aqui, capacita-me, né? Ele quer só ouvir de nós o nosso sim. Mas claro, eu não preciso atender todos os chamados que estão ao meu redor. Eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu vou fazer tudo isso. Não vai me fazer crescer, porque se eu fizer tudo de uma vez, eu vou acabar fazendo algo de menos, né? Eu não vou conseguir fazer, me doar, me entregar. E eu procuro ter muito cuidado com isso. Muitas vezes eu acho que eu tenho muitas coisas para fazer, como foi falado no início, né? Que eu sou ministra, que eu sou catequista, que eu sou coordenadora, que eu sou discípula, eu sou muitas coisas. Mas cada uma no seu lugar. Tudo se une, né? É uma união do chamado de Deus. Mas a cada chamado que Deus me faz, eu vou discernindo o que Ele quer de mim naquele chamado. Porque muitas vezes a gente escuta a voz do nosso humano e esquece de escutar o que realmente Deus quer de nós.
E é bem perigoso quando você aceita vários chamados, acreditando que aquilo vai nos edificar e muitas vezes vai nos enfraquecendo a nossa fé, porque você fica sobrecarregado, são muitas coisas, e aí você vai se cansando mesmo na caminhada, né? E tu trouxe essa questão de tua vida hoje, né? Que hoje tem vários serviços. E como é que tu vê essa diferença da tua vida antes para tua vida hoje? Antes de comunidade. Antes da vida em comunidade e a tua vida hoje. Assim, como é que é pra ti essa diferença? Muito grande. É uma diferença, assim, que enorme mesmo. Porque antes, eu sempre gostei de ir para a igreja, de ir para a missa, né? Eu sempre procurava ir à missa onde eu tivesse. Mas eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje. Era chegar lá, assistir a missa e sair da missa do mesmo jeito, da mesma forma. Eu, na minha juventude mesmo, eu participei de pastorais também, né, na paróquia. Mas e por conta da minha imaturidade, eu não perseverei, né, me afastei. Foi aí quando eu já entrei nessa vida de engravidar, né, de ter filho muito nova e ter que trabalhar. E aí tudo isso me afastou da igreja. Mas não me afastou de Deus porque eu precisava de Deus. Nós precisamos de Deus. E sem Ele, nada nós vamos conseguir realizar na nossa vida. Mas né, a partir do momento que eu conheci a comunidade Luz de Deus, que eu me entreguei ao chamado do Senhor e me abri à sua vontade, ficou um divisor de águas que eu nem consigo mais recordar o que eu era antes. Eu procuro assim nem lembrar quem eu era antes, né? Porque é muita diferença. Às vezes a gente faz no momento de oração, recorda de onde o Senhor te tirou. E eu digo, Senhor, tu me tiraste de um buraco que para lá não quero mais voltar. E eu não consigo mais me ver sem essa comunidade. Porque é ela que me edifica. Aonde eu estiver, eu sou luz de Deus. Na minha faculdade, no meu trabalho, na paróquia, eu sou luz de Deus. Então, o meu testemunho é o que vai me levar a cada vez mais me abrir, né? As pessoas me procuram. Às vezes, eu antes mesmo de usar o tal, eu era apenas do grupo de oração, não estava no discipulado, nas células. E as pessoas já me reconheciam como luz de Deus no meu serviço. Você é da luz de Deus? Eu digo, sou. Porque o que eu ia pregar, o que eu ia falar, era sempre relacionado àquilo que eu estava vivendo. Eu não poderia chegar num lugar, numa comunidade, realizar uma celebração sem citar o meu carisma. Porque onde eu sou luz de Deus é onde eu estiver. Não é só aqui dentro da comunidade, dentro do grupo de oração, dentro da minha célula, do meu ministério. Eu preciso dar o meu testemunho de luz de Deus, porque qual é o nosso carisma? Ser luz, viver como luz e dar testemunho da luz. E a luz de Deus, qual é o nosso testemunho? É ser a luz que Deus gerou em nós, né? Uhum. Nós somos luz de Deus porque nós fomos feitos luzes de Deus. Nós não somos por nós mesmos. É Ele que nos dá essa luz. É a luz de Deus que resplandece em nós. E todos nós somos chamados a ser sal e luz. Né? E às vezes as pessoas, eu acho interessante as pessoas, o menino da luz de Deus, a luz de Deus. E ver a comunidade só como a luz de Deus, a comunidade física. Mas a luz de Deus é algo maior do que o centro de evangelização, do que o grupo de oração. O ser luz de Deus... Sim. É uma vocação, um chamado, é algo muito específico, é algo que Deus coloca em nós. Não nós, comunidade, nós cristãos, ser luz de Deus está dentro de nós. Quando Ele gerou em nós, que Ele deu vida, quando Ele soprou vida, Ele soprou luz. Né? Então, às vezes, as pessoas colocam aí aqui na cidade em si, a comunidade luz de Deus, mas é algo além disso. Não é a comunidade do centro de evangelização, ou cicrano e fulano. Somos luz de Deus. Eu, o meu carisma, a Jéssica, a Tia Lenice, cada um é luz de Deus, né? E é até o nosso tema do nosso seminário anual, né? O seminário de vida, seja luz. Mas não é um chamado da comunidade Luz de Deus para você ser luz, de Deus, ser da comunidade Luz de Deus. É um chamado de Deus para você. Seja luz, aonde você estiver. Do jeito que você estiver. Do jeito que você estiver. Seja luz. Até porque
a vida no Espírito Santo, ela está unida ao ser luz. Então a gente consegue ser essa luz a partir do Espírito Santo. Ele que ilumina. E a proposta do seminário de vida é justamente essa: é viver, é conhecer, é mergulhar, é se aprofundar na pessoa do Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo a gente consegue ser essa luz para onde for. Às vezes as pessoas acham, não vamos pro Seja Luz não, porque ir pro Seja Luz é consequentemente ir para a comunidade, né? Ser da comunidade. Não, mas o chamado do Seja Luz não é esse. Não é só trazer outras pessoas para servir conosco, não. É fazer de fato luz. Fazer né? que você tenha experiência. Fazer que você tenha essa experiência e consiga ser essa luz de Deus a partir da pessoa do Espírito Santo. Ser comunidade de Deus é só uma consequência. É. Você é tocado, é iluminado pelo Espírito Santo. Aí quando você se encontra, eu falava até isso no último seminário. Quando você se encontra, você fica, agora, o que é que eu faço? Eu vou pra onde? Você procura um lugar pra ir. Você fica com vontade de multiplicar aquilo. Aí, consequentemente, a gente tá aqui, disponível, aberto. Só venha, né? Só venha. Só venha conhecer, né? E depois você decide se você vai participar de alguma pastoral na igreja, se você vai para outro grupo. Mas o nosso chamado aqui não é um chamado nosso, é o chamado de Deus, né? A ser luz, a ser essa luz onde estiver, né? E essa luz é onde eu vou, eu levo, e às vezes, muitas vezes as pessoas acham que eu sou radical, da maneira que eu vivo, né? Mas isso não me incomoda em nenhum momento, porque quem eu era antes e quem eu sou hoje, existe uma grande diferença. Então, se eu fui radical no meu pecado, eu também preciso ser radical na busca da santidade, porque é isso que Deus quer de mim. Ele quer que nós sejamos santos, né? Esse povo da comunidade só quer ser santo. Queremos sim, muito. Nós estamos na luta, mas ainda não somos ainda, mas nós queremos, né? Nós estamos buscando. Isso é um elogio. Pode dizer isso. Pode falar. O povo só quer ser santo, é isso. As pessoas acham que estão ofendendo, né? Mas é justamente isso que a gente quer. A gente quer. Todo e venha dia... conhecer, e venha querer ser também, porque é isso que Deus nos chama a ser, né? É um fruto do Espírito. É um fruto. E tu trouxe essa questão da comunidade, né, da tua vida, do ser luz, e qual é o impacto, além disso, da comunidade de luz de Deus na tua vida? Aí é sem palavras, porque eu me sinto muito feliz em ser luz de Deus, assim, é algo que me preenche mesmo, me completa, né, que realmente impactou a minha vida. A minha vida foi a 180 graus, né, a mudança, foi uma mudança radical. Quem me conheceu antes de ser luz de Deus, né? Eu era uma luz apagada. Todos nós somos luz, mas muitas vezes luzes apagadas. E o que eu era antes e o que eu sou hoje, quem me conheceu antes, vê a diferença. Porque a gente tem que ser a diferença. A gente não pode ser igual ao que era antes, né? Essa vida velha, ela tem que ficar no passado. E para mim, a minha vida velha, ela existiu, mas ela não faz mais parte do meu hoje, né? Da vida que eu levo hoje. E a minha vida, ela não deixou de ter problemas, não deixou de ter batalhas, combates diários, mas eu encontro em Deus a força que eu preciso para vencê-las, né? Para lutar. Muitas vezes a gente quer algo muito e pede a Deus e Deus não dá, e a gente não entende por que Deus não dá, por que Deus não me dá isso. Se eu tô vivendo a minha vida bem certinha, fazendo minhas orações, vou para a missa, e por que Deus não me dá isso? Mas será que Deus sabe? Será que você sabe o que Deus quer de você? Você já escutou a voz de Deus hoje? Para saber se Ele realmente vai te dar isso porque vai te fazer bem? Porque às vezes a gente não para pensar o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós vemos o nosso hoje, o nosso agora. E Deus vê muito além. Deus vê o nosso futuro. Ele é o Deus do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então o nosso futuro só Deus conhece. E se aquilo que eu estou pedindo hoje, Deus sabe que não vai me fazer bem, claro que Ele não vai me dar. Porque Deus quer o melhor, Ele tem o melhor para mim. Então, se eu não aceitar a vontade de Deus na minha vida, o esperar o tempo de Deus, eu com certeza vou me frustrar, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Nós queremos que seja tudo no nosso agora, né? Nós somos nós somos apressadinhos, né? Mas Deus não, Ele quer tudo perfeito. Então, se é tudo perfeito, é no tempo dele. E é isso que impactou mais na minha vida, foi essa espera, essa intimidade com Ele me faz esperar pelo tempo dele, a vontade dele.
né? Se ele tem alguém para mim ainda, ele vai me dar. Mas se ele não tem, eu também não vou brigar com Deus, porque ele quer o melhor para mim, né? Se ele me quer aqui, servindo a ele, da maneira que ele escolher, eis-me aqui, Senhor. É o que eu me entrego inteiramente à vontade dele, que seja feito o que ele quiser, no tempo que ele quiser. Resumindo, né, tia? A vontade de Deus é um grande impacto na nossa vida. É um grande impacto. Resumindo, é isso. A vontade de Deus. O que a comunidade traz pra gente? A vivência da vontade de Deus. E que bom, né? Porque se a gente vivesse sempre a nossa vontade, a gente não sabe nem onde a gente estaria. Onde estaria eu, né? É isso? É isso. Que coisa boa, né? Eu queria agradecer, tia. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por essa conversa maravilhosa, leve, gostosa, né? E é isso que é o Podcast da Luz. É a gente conversar e trazer esse impacto para a vida de vocês que estão nos assistindo. É esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é tocar através dos testemunhos, através da vida, através de temas e assuntos que modifiquem também a sua vida. Então, desde já eu quero agradecer a tia Lenice e agradecer também a você, que reservou esse tempo para ficar aqui, porque no começo o Senhor pediu e eu tenho certeza que você reservou esse tempo para ouvir e acolheu cada palavra que foi falada aqui. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou. E se você nos acompanhou até agora, não deixe de compartilhar esse podcast para mais pessoas. Se você estava ouvindo e estava lembrando de alguma pessoa, manda para ela. Se você não comentou, comente. Se você não curtiu, curte, porque isso vai nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. E lembre-se, né, nunca esqueça que nem de nós estamos prontos. O Senhor que está transformando a nossa vida, é o Senhor que modifica, é Ele que capacita. Então, se você sente o desejo, o chamado de ser mais de Deus, de ser luz de Deus, venha nos procurar, né? Agora nós temos o nosso canto, nosso local. Você pode dizer para onde você vai, para onde você pode nos procurar lá no nosso centro de evangelização, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, nós temos o nosso Filhos da Luz, né? Que é esse momento de experiência da graça de Deus, da experiência com o Espírito Santo. Então, se você sentiu o chamado do seu coração, venha nas segundas-feiras, 7 horas, e venha viver esse momento conosco. E se você deseja também ajudar essa comunidade, ajudar essa obra também, você pode nos chamar nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, @LuzDeDeusAracoiaba. Nos chama lá e vê, Débora, como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir, o que é que eu posso fazer para ajudar, porque eu estou gostando tanto. Ou então, se você for a primeira vez, procure alguém. Vocês estão em obra, porque a gente está em obra ainda, não sei se você sabe. Nós temos o nosso campo, graças a Deus, nós já temos teto, luz, água, mas a gente tem que pagar a luz, a gente tem que pagar a água, né? Então, assim, para a gente alcançar ainda mais pessoas, se você deseja, se você pode, nos chame nas nossas redes sociais e também ajude essa obra maravilhosa que é a Comunidade Luz de Deus. É isso. Nosso muito obrigado para você que esteve até aqui e até a próxima. Teremos outros podcasts. Até a próxima.